Glória a Deus. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor nesta noite. Que bom, que alegria poder estar com vocês esta noite, participando deste conclave espiritual, aonde sentimos a presença de Deus fortemente em nosso meio. Eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos esta noite, que está inserida no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, o capítulo é o capítulo de número 18. É um texto muito conhecido. O verso é o verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre a rocha, sobre as rodas. E como um vaso, e o vaso que ele fazia de barro lhe estragou nas suas mãos. E tornou fazer dele outro vaso, conforme bem lhe parecia fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel. Só isso aí. A história diz que Jeremias, sem sombra de dúvida, era um dos profetas mais bem-sucedidos no seu ministério profético na sua época. Deus lhe havia confiado o ministério profético e as pessoas reconheciam esse ministério profético. As pessoas identificavam e entendia que Deus de fato havia levantado o profeta Jeremias e que a palavra de Deus estava na boca dele. Mas esse capítulo 18 é um capítulo especial, porque Deus fala com o profeta o que ele não estava habituado a fazer. Deus olha para o profeta e diz: Dispõe-te, levanta e desce à casa do olheiro, porque lá eu te farei ver as minhas obras. Logo
Eu entendo que todas as vezes que Deus fala com um homem ou com uma mulher, Ele está buscando uma forma de intervenção na vida dele. Algumas pessoas pensam que Deus fala porque simplesmente Ele está buscando uma forma de relacionamento com o homem. Deus fala porque gosta, porque é um ser relacional, porque gosta de se relacionar. Mas Deus também fala para poder direcionar a vida do homem. E de vez em quando nessas falas de Deus, a gente ouve coisas atípicas. A gente ouve coisas que a gente não tem hábitos de ouvir. E nesta fala aqui, Deus olha para o profeta e diz: levante-se, saia do local onde você está e venha comigo, porque lá eu te farei enxergar a minha obra. Observe que Deus sinaliza ao profeta que ele fala, direciona a vida do profeta, mas Deus também está com vontade de mostrar para o profeta que ele também mostra. De vez em quando Deus tem algo para nossas vidas, e por mais que a gente se sinta confortável em determinados locais, em determinados ambientes, Deus quer nos levar em lugares atípicos, lugar em que talvez as nossas pernas não tenham costume de ir, porque Ele quer mostrar para a gente que Ele está fazendo algo novo e que nós não temos o costume de ver. Esse texto é interessante porque Deus faz um convite ao profeta, alguém que estava vivenciando talvez uma das melhores fases no seu ministério profético, e diz para ele: saia do local que você está e venha para um local que eu vou lhe mostrar algo que você ou que a nação ainda não consegue ver. Eu entendo, pastor Carlos, que profeta não é aquele que profetiza o que sente. Profeta é aquele que ouve de Deus e fala para o povo. E naquele exato dia, Deus estava querendo mostrar algo para o profeta, que ele deveria falar com a nação de Israel, com qual era o projeto de Deus para aquela nação. Dispõe-te, desce à casa do olheiro, e lá eu te farei enxergar o que o olheiro está fazendo. E vale a pena salientar que Deus toma o profeta, leva para uma olharia e começa a mostrar para o profeta como era o trabalho habitual de alguém que fabricava o vaso. O profeta diz que levantou e foi, atendeu o convite de Deus. E eu observo que
na sua maioria das pessoas, nós até ouvirmos muito bem a voz de Deus, mas de vez em quando não atentamos para o seu convite. O convite é feito, Deus lança a ideia inicial, só que a gente, no nosso campo de conforto, diz assim: não é interessante para mim ouvir e seguir esta orientação de Deus. Deus, quando fala conosco, ainda que estejamos vivendo momentos bem-sucedidos, como era com o momento do profeta, de vez em quando Deus quer nos dar uma nova direção. De vez em quando Deus quer intervir em nossa vida de maneira particular para uma mudança extraordinária. De vez em quando Deus nos tira do nosso campo de conforto, nos leva para um lugar desconfortável aparentemente, mas que no meio daquele desconforto vai gerar em nós um crescimento espiritual muito grande. Deus olha para o profeta e diz: dispõe-te, porque a partir de hoje você estará mudando de fase. Eu estarei te levando para uma fase diferente. Mas quase sempre as pessoas que ouvem a voz de Deus, ela vem acompanhada de uma desconfiança dessa voz, porque nós somos homens, e de vez em quando não conseguimos enxergar com a ótica de Deus. De vez em quando queremos enxergar com as nossas óticas. De vez em quando olhamos o que Deus está falando e percebemos que aquilo que estamos ouvindo não tem nada a ver com a nossa realidade. Um exemplo muito clássico disso é quando Saraí escuta a conversa de Deus com Abraão na sua tenda. Deus olha para Abraão e diz: eu vou te fazer pai de uma grande nação. Sara pergunta: como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai se dar? O meu Senhor já é avançado de idade. Eu também já sou avançada de idade. Já passei da fase de gerar alguma coisa. Mas Deus está falando com ele que ele vai ser pai de uma grande nação. Saraí olha, percebe a sua serva Agar e diz assim: eu vou doar, eu vou entregar a minha serva Abraão, para que Deus cumpra nela a promessa que fez a Abraão. De vez em quando o convite de Deus não tem nada a ver com a nossa realidade, e olhamos para a nossa realidade e entendemos: Deus está precisando de uma ajudinha. E de vez em quando esta ajuda acaba atrapalhando o que Deus de fato pretende fazer conosco. Esse texto é interessante, porque existem fases em nossas vidas que a gente procura Deus, que a gente busca a Deus, e a gente procura no meio dessa busca saber o que é que Deus está fazendo. E muitas das vezes não conseguimos perceber se de fato Deus está fazendo algo. Mas Deus olha para o profeta e diz assim: dispõe-te, vai na casa do olheiro. E diz que Jeremias sobe para a casa do olheiro, pastor Geones, e lá ele percebe que o olheiro está entregue.
ele está entretido, ele está entregue à sua obra. Primeira coisa que Jeremias percebe é que o olheiro não está parado. De vez em quando estamos perguntando o que é que Deus está fazendo. Olhamos para a situação e dizemos: Deus não está fazendo nada. Se lembra dos discípulos? No meio da tempestade, a história diz que as ondas açoitavam o barco, ao ponto de quem estava na embarcação imaginar: daqui a pouco o barco vai a pique. E olhavam para a popa do barco e Jesus estava com uma almofada debaixo da cabeça, dormindo. Alguém luta o quanto pode, e quando percebe que não dá mais para lutar, diz assim: não tem outra alternativa, vamos chamar a atenção dele. Tocam em Jesus e diz: o senhor não fica incomodado com essa situação que nós estamos vivendo? Não te importas que pereçamos? O senhor não está interessado que nós estamos ao ponto de perder a nossa vida? E tem momentos que ele não direciona a resposta para a gente. Tem momento que ele direciona a resposta para a situação. Tem hora que Deus fala com a gente e diz assim: dispõe-te, vai lá, percebe o que eu estou fazendo. Mas tem hora que a gente, com a nossa incapacidade de enxergar o que Deus está fazendo, Deus dá uma resposta para a situação. Jesus levanta na embarcação e diz: aquieta a tempestade, acalma mar. E depois que ele resolve a situação, ele olha para os seus discípulos e diz assim: por que são tão tímidos? Por acaso ainda não tens fé? Dispõe-te e vai, porque na casa do olheiro você vai perceber que o olheiro está trabalhando. Quem sabe você veio aqui hoje e está dizendo: nessa situação eu percebo a minha ação, percebo a ação daqueles que me afligem, mas ainda não percebi a ação de Deus. E hoje eu tenho um versículo que se encaixa muito bem na sua perspectiva de falta de fé. Aquietai-vos. Duas pessoas levantou a mão, eu vou repetir. Aquietai-vos. E sabeis que eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém pode escapar das minhas mãos. Era Deus olhando para a nação de Israel, dizendo: eu sou o Deus, e eu não perdi o controle das coisas. Nada pode escapar das minhas mãos. Levanta a mão lá no terceiro andar, porque eu quero liberar uma palavra profética aqui.
Existem momentos que a gente precisa entender o ministério profético para a nova fase de nossas vidas. E Deus está dizendo: eu ainda não perdi o controle das suas coisas. Eu estou me levantando para mover e fazer você entender que neste movimento há uma ação poderosa do seu Deus em teu favor. O profeta diz: eu me levantei e percebi que o olheiro estava trabalhando. Diz a Bíblia que com os olhos não percebeu e com o ouvido não se ouviu um Deus como Ele, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Você ainda não tinha nem noção da situação que você ia entrar. Você não tinha nem ideia do processo que você iria passar. Mas Ele já estava mexendo as peças para que você fosse bem-sucedido. Pregador, você não está entendendo. Eu estou em um processo muito complicado. O processo só vai dar veracidade nas coisas que você está fazendo. Ninguém, o processo lhe habilita, o processo não desabilita ninguém. Quando alguém verificar a história da sua vida, vai entender: esse passou pelos processos. Ninguém vai poder te desabilitar porque você pulou alguma fase do processo. Deus está dizendo: antes que você entrasse nesta situação, eu já estava lá. De vez em quando eu fico olhando e eu vejo alguns pregadores dizendo: o quarto homem da fornalha. Quem foi que disse que ele é quarto homem? Se ele fosse o quarto homem da fornalha, os moços não contariam o testemunho. Se ele se atrasasse, Sarinha, os moços seriam consumidos pelo fogo. Os soldados chegaram perto e morreram. Você sabe o que é isso? Ele não era o quarto, ele era o primeiro homem da fornalha. Eu estou te dizendo: você entrou aqui e não está percebendo a ação de Deus. Você só consegue enxergar a ação do inimigo que te oprime, a sentença que disseram ao seu respeito: vai morrer no fogo, vai ser queimado. E Deus está dizendo: antes que ele planejasse em te colocar no meio deste processo, eu estava aqui de pernas cruzadas dizendo: estou aguardando alguém que consegue confessar o meu nome e professar o meu nome e ser fiel a mim. Só que de vez em quando, no meio das dificuldades da nossa vida, passamos por um processo tão doloroso que desvirtuamos
perdemos alguma coisa. O profeta diz que eu levantei e vi que o olheiro trabalhava, e ele estava entretido com a argila, com a matéria-prima e com a formação daquilo que ele estava querendo, da manipulação do que ele estava querendo fazer com um vaso. De vez em quando nós não suportamos a manipulação do olheiro. Por quê? Porque queremos do nosso jeito. Queremos ajudar a Deus. Queremos entregar a nossa serva para cumprir a promessa. E Deus está dizendo: não. Eu vou manipular a matéria-prima do meu jeito. Eu quero fazer com você do meu jeito. Você não está entendendo. Eu estou dizendo que Deus vai lhe tratar de forma pessoal e particular, ainda que você não entenda o que Deus está fazendo com você. Meu santo, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Deus me disse: diga para Ele que Ele é o vaso nas minhas mãos. Só que Deus me disse: diga para Ele que Ele não está entendendo o que eu estou fazendo com Ele. O processo doloroso por Deus. Fique de pé. Deus fala com o homem de pé. O processo em que você está vivendo é um processo doloroso, cheios de conflitos, porque você sabe como sair da situação, mas você tenta sair da situação do seu jeito e você volta para o mesmo lugar. E Deus está dizendo: meu filho, primeiro eu vou tirar as impurezas da matéria-prima. Primeiro eu vou ter que pisar você, amassar você, mas saiba que no meio do amasso, no meio da manipulação da matéria-prima, você está nas mãos de Deus. Você não entende. A tua casa tem sofrido com você por causa da ansiedade que você tem vivido dentro de você. Mas o Senhor está dizendo: a minha voz está direcionando você para uma nova oportunidade. Você já tentou fugir do meu propósito, mas eu estreitei os caminhos. Eu levantei barreiras para lhe trazer para a minha presença. E eu vejo você na mão de Deus, e Deus me dizendo: já pisei ele, já amassei ele, já desfiz dos projetos dele, e agora estou começando a construir o meu projeto na vida dele. Assim diz o Senhor. Eu estou vendo Deus em um projeto de construção e botando a mão por dentro e por fora. E Deus está dizendo: meu filho, diga para ele que agora vai iniciar a fase do crescimento. Estenda tuas mãos, por favor. O que Deus vai fazer com você vai ser tão poderoso que vai alcançar a bênção para toda a sua casa,
Alu, remido, ré, relide, come, deca. Eu não sou alguém que gosta de trazer emoção. Eu estou trazendo uma palavra profética para você esta noite. Deus vai dar crescimento ao teu projeto, e o teu projeto vai abençoar toda a sua família. Receba a bênção de Deus nesta noite. Eu desci e ele estava trabalhando. Pode sentar, muito obrigado, meu nobre. Eu desci e ele estava trabalhando. Mas o vaso que ele fazia se quebrou. Aquilo talvez tenha sido uma das decepções que o profeta tenha tido na casa do olheiro. Como que alguém tão habilidoso como esse profissional de construção de vaso permite que este vaso se desfaça, quebre? De vez em quando, irmãos, estamos na mão dele, mas as coisas não saem como a gente imaginava que seria. Só que nós seres humanos, desistimos muito fácil das coisas. Somos tendenciosos a jogar fora as coisas. Só que, para surpresa do profeta, o profeta olha e percebe que a mesma matéria-prima do vaso que não estava dando certo, que tinha dado errado, que tinha desmanchado, ele voltou a fazer a mesma obra com aquele vaso. Mas conforme bem lhe parecia aos teus olhos. Não é conforme bem parecia o vaso ou a matéria-prima. Paulo vai escrever para a igreja de Roma dizendo: ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para fazer do mesmo barro um vaso, conforme bem lhe parece, porque ele tem poder para fazer vaso de honra e vaso de desonra. Romanos 9:21. E deixa eu te dizer uma coisa: quando você foge do processo, você fica desabilitado para se tornar vaso de honra. Mas quando você suporta o processo do olheiro, você não sai de lá qualquer vaso. Você não entendeu? Eu estou te dizendo que o olheiro só faz vaso com as suas mãos. O olheiro coloca água para amolecer o vaso, depois manipula o vaso com as suas mãos. Uns ele faz largo, outro ele faz curto, outro ele faz crescer. Depois que a gente pensa que o vaso está pronto, ele tira e coloca dentro da fornalha, aquece o vaso, para que não perca a forma que ele quer.
é vaso feito por minha mão, mas vai para o fogo para endurecer. Alguém está dizendo: pregador, o fogo é para matar. Não, o fogo de Deus amadurece, o fogo de Deus fortalece, o fogo de Deus purifica. É isso mesmo. Alguém está dizendo: não vai suportar, e Deus está dizendo: não, depois que ele passar pela fornalha, nunca mais ele vai mudar a forma dele. Deus está te habilitando para o processo da honra. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. E eu quero profetizar para esta igreja que para cada dia de desonra haverá o dia de dupla honra. Não, você não pegou. Talvez a máscara te impediu de glorificar. Eu estou dizendo que para cada dia de desonra, Deus preparará para você dupla honra. De vez em quando alguém pergunta assim: como é que isso vai acontecer, hein? Vitor, Deus complica, descomplica e depois explica por que complicou. De vez em quando Deus fala com a gente de forma diferente, Carlão. De vez em quando a gente não espera e Ele surge dizendo: salve agraciada, Deus é contigo. Aí Ele, depois de uma saudação diferente, Ele vem com um projeto mais diferente ainda, dizendo: você foi escolhida para carregar no seu ventre o Salvador do mundo. Só que essa promessa estava sendo feita para uma mulher desposada, nunca tinha tido contato com o homem. Ela para, olha o anjo e diz: como é que isso vai acontecer? Eu não conheço o homem. Aí ele descomplica, que só os crentes aqui vão saber. O Espírito de Deus virá sobre ti. Atos diz que é o Espírito que o mundo não conhece. Você não está entendendo. Eu estou dizendo que o seu sucesso será proveniente da unção do Espírito que descerá sobre a tua vida aqui nesta noite. O que é unção, pregador? A unção é a capacitação de Deus para uma obra que geralmente alguém sozinho não teria condições de realizar. Eu estou te dizendo que neste projeto que tinha tudo para dar errado, vai dar certo, porque a unção do Espírito de Deus lhe envolverá. Saia daqui hoje com esta certeza, que a unção de Deus é poderosa para ajustar as coisas. Que o Espírito de Deus possa continuar falando mais forte no seu coração. Eu não posso devolver esse microfone sem antes fazer esta pergunta. Tem alguém aqui dentro hoje que veio convidado pelo Espírito Santo e que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, mas que esta noite quer voltar, ou que ainda não é cristão e quer entregar a sua vida, o seu caminho, o seu futuro na mão do Senhor? Se tiver alguém, este é o momento. Como é que eu faço, pregador? Você levanta uma das suas mãos e a gente ora por você e apresenta você nas mãos de Deus. Você que está aí na internet, que ouviu esta mensagem, coloca aí no chat:
Eu quero Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Essa é a sua noite, é a sua oportunidade. Que Deus abençoe. Pastor Carlos, irmãos, orei por nós, orei pela nossa família, para que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Muito obrigado.